Existe uma grande discussão sobre aquelas pessoas que podem crer para ter a vida eterna dada por Deus. Dentro da teologia cristã há um debate profundo. Existem dois grupos divididos. Aquele que acredita que Deus oferta a salvação a todos os homens, sem distinção, sem acepção, e aqueles que veem nas Sagradas Escrituras que a oferta do Evangelho da vida eterna é ofertada aos eleitos e aos escolhidos de Deus. E esses grupos divergem e debatem profundamente. É importante salientar que as Sagradas Escrituras nos dão respaldo para que nós leamos e interpretamos segundo os princípios que constam dentro do texto bíblico. Quando nós vemos, analisamos alguns textos, nós percebemos mais fielmente como nosso pensamento deve estar arranjado com relação às Sagradas Escrituras. Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 15 e 16, fala qual é a finalidade da morte de Cristo. A morte de Cristo, ela tem uma finalidade. E quando nós lemos João 3, 15 e 16, nós vemos a locução prepositiva, nós percebemos a expressão para quê, que é encontrada na conjunção subordinativa final. Aí quando você vê esse para quê, você entende, percebe qual é a finalidade da morte, qual é a finalidade do sacrifício de Cristo. Finalidade e não condição. Se você percebe que a expressão para quê na língua portuguesa é uma conjunção subordinada final, se você consegue interpretar isso gramaticalmente, você sai dessa armadilha de que a oferta do Evangelho em João 3, 15 e 16 é ofertada para todos os homens. Mentira. O texto, a segunda parte do texto é restritiva. Para que todo aquele que crê, para que a finalidade de todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer aqui é no sentido de ser lançado no inferno, do juízo eterno, sem Deus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o significado. Aqueles que creem em Cristo não podem perecer. E quem são essas pessoas que podem crer? Você vai perceber, dentro de todo o Evangelho de João, existem as indicações de como funciona a crença no Filho de Deus. A escolha que Deus faz aos homens, a eleição, a seleção para a vida eterna, não está na vontade nem na permissão do homem. Deus ele não se condiciona a isso e ele não faz uma escolha baseada na vontade do homem. A eleição para a vida eterna é baseada no segundo beneplácito da vontade de Deus unicamente. Nós percebemos os textos claros. João 15, 16, não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. João 6,70, eu escolhi a vós. João 3,18, eu sei a quem escolhi. João 15, 19, eu sei a quem escolhi. 2 Timóteo 3, 8 e 9. O Senhor conhece os que são seus. Todo aquele que faz a sua vontade aparte-se da iniquidade. Quando você vai para Efésios capítulo 1, versículos de 4 a 11, você vai perceber que nós somos eleitos nele predestinados antes da fundação do mundo. Aí você me diz que qualquer pessoa pode crer em Deus. Quando você vai para Atos 13, 48, você percebe: e creram todos aqueles que estavam ordenados para a vida eterna. Quando você vai para o Evangelho de João, capítulo 8, você percebe Jesus repreendendo os fariseus e dizendo que eles são do mal, são do pecado, são filhos do diabo, tem por pai Satanás, que é o pai da mentira, porque eles não acreditavam nas palavras de Jesus. E nós percebemos que ele diz: vós não podeis compreender as minhas palavras. Em outra tradução, vós não podeis ouvir as minhas palavras. Não é que vós não queres ouvir, vós não podeis. A voz não é dada. Quando você vê a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12,
Paulo disse, porque a fé, essa fé não é de todos. Quando você vê a carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, ele fala sobre a fé dos eleitos de Deus. E você vem me dizer que qualquer pessoa pode crer em Deus, qualquer um, no sentido que a salvação foi ofertada a todos. Isso não passa de uma mentira. Isso é um invencionismo da tradição teológica, a tradição arminiana, que inventou essa mentira, essa heresia, e você acredita de forma cega porque você é um ignorante das Sagradas Escrituras. Se não é ignorante, você tem a sua crença baseada na teologia arminiana, só isso.